Ative o sininho para receber nossas notificações. A chuva vinha leve, mas contínua, polindo a estrada, até que o asfalto parecesse um espelho torto. João Marcos mantinha o caminhão firme, os olhos cansados, a mente perdida entre o ronco do motor e os pensamentos que preferia esquecer. O rádio, em silêncio há horas, parecia respeitar o luto que ele carregava no peito. De repente, a placa surgiu. Café da Estrada Velha. Aberto 24 horas. As letras quase apagadas pelo tempo, mas a promessa ainda acesa em vermelho fraco. João reduziu a marcha. Sabia que aquele trecho fora interditado anos atrás, e que o café, se ainda existisse, seria apenas um amontoado de tábuas apodrecidas. Mesmo assim, sentiu um impulso que não era dele, como se alguma força antiga o chamasse de volta. Encostou o caminhão. O barulho do motor cessou, e o silêncio da madrugada pareceu respirar junto dele. O vento frio entrou pela janela entreaberta, trazendo o cheiro conhecido. Café passado há pouco. Era impossível. Mas estava ali. Desceu. Cada passo no barro fazia eco, como se a terra devolvesse o som atrasado. À frente, a velha construção de madeira mantinha uma luz acesa, tímida, amarelada, tremendo sob a chuva. O sino da porta balançava sozinho. João hesitou. A lembrança do pai o atravessou feito farol em neblina. O mesmo caminho, o mesmo horário, a mesma chuva, tantos anos atrás. Naquela noite o pai partiu e nunca mais voltou. Desde então, João aprendeu a dirigir para esquecer. Respirou fundo. Abriu a porta. O ar lá dentro era morno, familiar, com o cheiro doce do pó recém-moído. As mesas limpas, o balcão arrumado, e no centro, uma xícara fumegando. Vapor subindo, girando como se desenhasse alguma coisa no ar. Nenhum ruído. Só o pingo da chuva batendo no toldo e o coração dele tentando acompanhar o ritmo. Alô? Arriscou. Nenhuma resposta. A lâmpada oscilou, projetando sombras que pareciam se mover com vontade própria. Na parede, quadros antigos. Rostos de caminhoneiros, casais, famílias sorrindo para um tempo que não existia mais. João se aproximou. No último retrato viu um homem de semblante firme, ao lado de um caminhão idêntico ao dele. O sangue gelou. Era seu pai, jovem, com o mesmo sorriso torto que o espelho lhe devolvia todas as manhãs. O mundo pareceu encolher. Ele tocou a moldura com cuidado, como quem teme acordar o passado. Pai? Sussurrou sem coragem de ouvir o eco. Nada respondeu, mas o cheiro do café ficou mais forte, preenchendo tudo, trazendo lembranças de manhãs simples, de um lar que o tempo desfez. Virou-se para o balcão. A xícara ainda soltava fumaça. Sentou-se devagar. Não havia ninguém servindo, mas o café o esperava, quente, certo, na temperatura exata de quem conhece o gosto de quem chega cansado. João passou a mão pelo rosto, riu baixo de nervoso e murmurou: Tá bom. Se é para sonhar, que seja um sonho com gosto de casa. Deu o primeiro gole. O calor percorreu o corpo inteiro, espalhando lembranças e silêncio. A chuva lá fora diminuiu. O rádio voltou a chiar sozinho. E entre o chiado, uma voz quase imperceptível sussurrou: Bem-vindo de volta, João. Ele ergueu os olhos, mas o café estava vazio. Só a xícara, o relógio parado e aquela sensação estranha de que o tempo, por alguns segundos, tinha lembrado o caminho de volta. O relógio da parede marcava 3h15, o mesmo horário de sempre. O vapor da xícara ainda se erguia, mas a fumaça parecia mais lenta, como se o tempo tivesse se cansado de correr. João Marcos se recostou no banco de madeira, os olhos percorrendo o interior do café que agora lhe parecia maior, mais profundo, mais vivo. Não sabia se estava dentro de um sonho ou se o sonho estava dentro dele.
Aquela cafeteria tinha um ar antigo, mas nada nela parecia abandonado. O chão limpo, o balcão encerado, as flores em um vaso de cerâmica azul. Tudo cuidadosamente posto no lugar, como se alguém ainda esperasse clientes. E o aroma, aquele cheiro de café recém-passado, era quase humano, quente, familiar, do tipo que faz o coração se comportar como se estivesse chegando em casa. João respirou fundo. O vapor entrou pelas narinas e trouxe lembranças de uma época que ele fingia ter esquecido. As manhãs com o pai, os risos antes da estrada, o cheiro do óleo e da gasolina misturado com o café que a mãe fazia. Recordações simples, mas que agora ardiam como fogo. Ele ergueu o olhar para o espelho que ficava atrás do balcão. Por um instante, jurou ter visto um vulto passando lá fora, uma silhueta atravessando a estrada. Poderia ser apenas o reflexo da chuva, mas o instinto dizia o contrário. O café parecia respirar junto com ele. O rádio, mudo desde que entrou, chiou de repente. Um som antigo, arranhado, e uma voz surgindo, abafada, como se viesse de um túnel distante. Voz do rádio, suave, feminina. O café está pronto, João. O sangue gelou. Ninguém naquele lugar sabia seu nome. A mão dele tremeu sobre o balcão, derramando um pouco do café que ainda restava na xícara. A voz sumiu tão rápido quanto veio, e o silêncio que ficou era grosso, quase sólido. João levantou-se, olhando em volta. Nenhum sinal de vida. Apenas o som da chuva se misturando ao bater ritmado do relógio. Cada tic-tac parecia empurrá-lo um passo mais fundo naquele mistério. Ele caminhou lentamente até o corredor lateral. A luz vinha de uma lâmpada pendurada por um fio nu, tremendo ao sabor do vento. O piso rangia sob as botas molhadas, e a cada passo, o cheiro de café se tornava mais forte, até parecer vir do próprio ar. Lá no fundo, viu uma porta entreaberta. Dela saía uma névoa fina, branca, que dançava como fumaça de incenso. Empurrou a porta com a ponta dos dedos. O som foi baixo, quase um sussurro. Do outro lado, uma cozinha pequena, antiga, impecável. O fogão a lenha aceso, uma chaleira de ferro borbulhando. E o aroma, intenso, doce, cheio de lembrança. João ficou parado, observando aquela cena impossível. Quem está aí? E perguntou sem esperança de resposta. A voz ecoou pela cozinha e voltou deformada, como se o ar tivesse vontade própria. A chaleira apitou, e o som encheu o ambiente com uma melodia triste e constante. Ele se aproximou devagar e notou um detalhe. Sobre o balcão, um pano de prato bordado com letras antigas. Deus é fiel. Aquela frase, simples, rasgou o peito dele de um jeito que nem o medo conseguiu impedir. Lembrou-se de quantas vezes prometeu mudar, promessas que o vício, a raiva e o abandono engoliram uma a uma. Quantas vezes tentou acreditar, mas o asfalto sempre gritava mais alto. De repente um som, passos leves vindos de trás. João virou-se rápido. Nada. Apenas o vento entrando por uma janela aberta. Mesmo assim, sentiu claramente a presença de alguém. O tipo de presença que a gente sente sem ver, mas reconhece. O pano de prato balançou. A chaleira silenciou. E então uma voz diferente soou. Não vinha do rádio nem do vento. Vinha de dentro da casa. Voz suave, mas não humana. Está sentindo o cheiro, João? Ele engoliu seco. O instinto queria correr, mas algo maior o mantinha ali. João, voz trêmula. Quem fala comigo? A voz demorou a responder. Quando veio, parecia ecoar de todas as direções ao mesmo tempo. Assim. O café é só um sinal. O aroma que o trouxe até aqui não é deste mundo. João encostou na parede tentando entender. As mãos suadas, o peito batendo como tambor. Mas havia calma naquelas palavras.
Não era um terror qualquer. Era algo entre o sagrado e o incompreensível. Voz, ainda suave. Há quanto tempo você não para, João? Quantas vezes passou por mim sem me notar? Ele sentiu lágrimas subirem antes mesmo de entender o porquê. Tentou responder, mas a garganta travou. E então, pela primeira vez em anos, João fez o que nunca fazia. Fechou os olhos e escutou. O silêncio que veio depois era diferente. Não o silêncio que pesa, mas o que acolhe. O cheiro de café parecia envolvê-lo como um abraço antigo. E naquele instante, o medo perdeu o nome. A voz se calou, e o fogão apagou sozinho. A luz da lâmpada oscilou, e a cozinha mergulhou em penumbra. Mas o cheiro permaneceu. Um perfume de lembrança e promessa que parecia dizer sem palavras: você não chegou aqui por acaso. João voltou lentamente para o salão principal. O relógio ainda marcava 3h15. O rádio novamente mudo. Mas algo dentro dele havia mudado. Pela primeira vez, não sentia vontade de ir embora. O silêncio, antes assustador, agora era um convite. Como se Deus estivesse ali, disfarçado de aroma, esperando que ele terminasse de respirar. João sentou-se outra vez, olhou para a xícara e, num tom baixo, quase infantil, murmurou: se o senhor estiver me ouvindo, eu também estou aqui. E naquele instante, mesmo sem som, o ar pareceu responder. O relógio continuava parado em 3h15. O tempo ali dentro parecia ter desistido de passar. João permanecia sentado diante da xícara que esfriava devagar, observando o vapor morrer como uma vela. O silêncio o cercava, mas era um silêncio vivo, cheio de intenções. Até que o barulho leve de uma cadeira arrastando ecoou lá do fundo do salão. Ele se levantou devagar. Os olhos demoraram a se ajustar à penumbra. A cada passo, o som do próprio coração ficava mais alto, um compasso de medo e curiosidade. O corredor estreito cheirava a madeira molhada, e cada tábua que cedia sob seus pés parecia sussurrar o nome dele. João. Voz baixa, cautelosa. Tem alguém aí? O som se espalhou pelo corredor, bateu nas paredes, voltou em eco distorcido. E o eco dessa vez respondeu. Voz, sussurrada, suave, feminina. Há muito tempo, João. Há muito tempo eu espero que você entre por essa porta. João estremeceu. As palavras não soavam ameaçadoras. Tinham um tom de ternura que o confundia ainda mais. João, hesitante. Quem é você? Isso aqui é alguma pegadinha? Voz. Calma e envolvente. Você me chamava de muitas formas. Quando ainda acreditava. Já faz tempo que me esqueceu. Mas eu nunca esqueci o som da tua voz. João recuou um passo, o corpo em alerta. Mas havia algo naquelas palavras que o impedia de fugir. Ele respirou fundo e o ar parecia mais denso, mais pesado, como se o próprio ambiente tivesse ouvido o diálogo. João, em voz trêmula. Se isso é coisa da minha cabeça, eu preciso acordar. Eu não tô preparado para esse tipo de loucura. Voz, em tom sereno. Loucura é continuar fugindo. Você anda há anos com o corpo cansado e a alma gritando por socorro. E acha que o problema é o sono? João encostou-se à parede. Fechou os olhos por um instante. Quis responder, mas não encontrou força. O chão parecia pulsar sob seus pés, como se a casa respirasse junto dele. João. Eu não sei quem é você, mas tem algo nesse lugar que eu sinto aqui. Bate a mão no peito. É como se o tempo tivesse parado para me ouvir. Voz, mais próxima, quase sussurrando ao ouvido. Não é o tempo, João. Sou eu. Ele se virou rápido, mas não havia ninguém. Apenas a penumbra, a fumaça e o ruído suave de vento passando pelas frestas. Mesmo assim, o coração dele soube. Não estava sozinho. Havia uma presença, forte, pura,
e de algum modo, familiar, João, voz embargada. Por que aqui? Por que agora? Voz. Porque você parou. E eu só posso falar com quem decide parar de correr. A frase o atravessou como faca. Durante anos, João fugira de tudo. Da dor, da fé, do passado. Agora, parado diante de uma voz sem rosto, sentia-se mais nu do que nunca, João. Eu não sou homem de igreja. Tenho pecado demais nas costas para acreditar que o Senhor, voz, interrompendo firme mas doce. O Senhor nunca deixou de acreditar em você. Mesmo quando você jurava não me ouvir. Mesmo quando passava por cruzes na beira da estrada e fingia que eram só madeira, as lágrimas vieram sem aviso, grossas, antigas como chuva guardada por anos. João tentou limpá-las, mas quanto mais chorava, mais leve ficava. João, voz fraca. Eu errei demais. Prometi voltar tantas vezes, mas a estrada me engoliu, voz, com ternura profunda. Eu sei. E foi por isso que te deixei chegar aqui. Porque há cafés que não servem bebida. Servem recomeços. João respirou fundo. O ar quente da cozinha entrando nos pulmões como consolo. O medo, antes tão forte, começou a perder o nome. No lugar dele, uma estranha paz. Daquelas que vêm devagar, mas ficam. João, quase sussurrando. Eu sinto o Senhor aqui. Mas não tô vendo nada. Onde está? Voz. Em tudo. No cheiro que te trouxe. No calor que te alcançou. No perdão que você achou que não existia mais. João sorriu de leve. O tipo de sorriso que nasce entre o choro e a gratidão. As mãos tremiam, mas já não de medo. Encostou-a sobre o balcão, e o tampo, antes frio, estava morno. Como se uma mão invisível repousasse sobre a dele. Voz. Agora, João. Vá até o fundo da casa. Há algo que você precisa ver. Ele obedeceu. Cada passo era uma mistura de fé e incerteza. O corredor se estreitava, a luz diminuía, e o som do vento dava lugar a um canto suave, como vozes antigas entoando um hino esquecido. João chegou à última porta. A maçaneta enferrujada, fria, parecia vibrar em seus dedos. Antes de abri-la, ouviu a voz novamente, mais distante, mas mais clara do que nunca. Voz. O que você vai encontrar do outro lado? Não é medo, João. É memória. E às vezes Deus fala através do que a gente mais teme lembrar. Ele fechou os olhos, respirou fundo e girou a maçaneta. A porta rangeu devagar. Do outro lado, o cheiro de café se misturou ao de terra molhada e algo familiar. O perfume do pai. João deu um passo adiante, e o som da porta se fechando atrás dele soou como o início de uma nova confissão. O ar ficou diferente. Era como se o próprio café prendesse a respiração junto dele. O ambiente escureceu. E o som do vento lá fora foi substituído por um silêncio que pesava como oração. João sentiu o corpo arrepiar dos pés à nuca. Naquela penumbra, o mundo parecia suspenso, nem vivo nem morto. Somente a espera. O corredor terminava numa sala pequena, iluminada por uma única lamparina. O cheiro de terra molhada misturado ao aroma de café fresco dominava o ar. No centro da sala, havia uma mesa redonda. Sobre ela, um pano velho e um bule preto de ferro. E algo mais. Um caderno aberto, as páginas amareladas pelo tempo. João se aproximou devagar, os passos medindo o medo. O caderno parecia vivo. O vento fazia as páginas virarem sozinhas. Quando parou, estava aberta em uma folha onde não havia palavras, apenas manchas, traços escuros, quase como um desenho. João. Voz baixa, ofegante. O que é isso? A voz respondeu, agora mais grave, mais serena. Voz. É um mapa. O caminho que você nunca quis refazer, João. Mapa?
Eu não tô entendendo, voz. O café te trouxe até aqui para olhar para trás, João. Às vezes Deus só mostra o futuro quando a gente tem coragem de encarar o passado. Ele passou a mão sobre a folha. O toque ativou algo invisível. As manchas se moveram ganhando forma, como se alguém desenhasse diante dele com tinta viva. Linhas sinuosas formaram uma estrada, a velha BR esquecida. No canto, um símbolo em forma de espiral marcava um ponto próximo a uma curva. João, tremendo. Essa estrada é a estrada velha de Santo Ângelo. Meu pai fazia esse trecho toda semana. Voz. Fez até o dia em que o caminhão dele não voltou. Ninguém encontrou o corpo. Ninguém procurou o suficiente. A frase bateu como um soco. João afastou o caderno, o peito queimando, a respiração curta. O coração tentava negar o que o espírito já sabia. João, tá dizendo que o corpo dele tá lá? Depois de todos esses anos. Voz, o corpo, o caminhão e a promessa. Há feridas que o tempo cobre com mato. Mas Deus nunca esquece o lugar onde o amor ficou preso. João sentiu as pernas falharem. Sentou-se, as mãos cobrindo o rosto. As lágrimas vieram, pesadas, misturadas com a culpa de ter esquecido. Passou anos amaldiçoando o destino, sem imaginar que o pai nunca teve sequer um adeus. João, chorando. Eu devia ter procurado. Devia ter ido até o fim daquela estrada. Mas eu só pensei em mim, só quis fugir da dor. Voz, compassiva. A estrada não termina onde o medo começa. Ela continua, mesmo quando você desiste de olhar. Seu pai ainda te espera, João. Não mais com o corpo, mas com o perdão. O bule no centro da mesa começou a chiar. O vapor subiu em espiral, desenhando no ar o mesmo mapa visto na folha. As linhas se estendiam até a parede, marcando, em fogo tênue, o contorno de uma curva estreita, uma descida íngreme e um ponto final, um precipício. João se levantou, os olhos fixos naquela imagem viva. Era como se o próprio ar se tornasse tela e o espírito mostrasse o que o tempo havia escondido. João, com voz embargada. Meu Deus. Ele caiu ali. Voz, calma, triste. O caminhão derrapou. Chovia forte naquela noite. Ele tentou frear. O eixo quebrou. O veículo saiu da pista e despencou no barranco. O som do vento ficou mais forte, como se a noite de anos atrás voltasse a soprar dentro do café. João fechou os olhos e a visão tomou conta. Viu o caminhão vermelho tombando, girando, as luzes se apagando na escuridão. Viu a silhueta do pai, ferido, preso entre as ferragens, tentando gritar. Mas a voz engasgava no sangue. Viu a chuva cobrindo o capô e o matagal fechando o buraco, escondendo tudo do mundo. O silêncio que veio depois era o som da morte antiga sendo lembrada. Voz, quase sussurro. Ele ficou lá. João, preso no frio, mas com o coração em paz. E o último pensamento dele foi você. João caiu de joelhos. As lágrimas viraram soluço. As mãos no chão, o corpo curvado como se carregasse o peso de todas as estradas. João, chorando. Eu falhei com ele. Ele morreu sozinho e eu estava aqui, reclamando de saudade sem saber o que era dor de verdade. Voz. Não, João. Ele nunca esteve sozinho. A fé dele foi o farol que te trouxe até aqui. E agora é hora de ir até onde ele parou. A chama da lamparina tremulou, iluminando novamente o mapa desenhado sobre a mesa. Agora as linhas brilhavam como ouro queimando. No canto inferior, uma inscrição que não estava ali antes. Curva dos Perdões, KM 47. João se levantou com dificuldade. As pernas trêmulas, o peito ainda pesado, mas a decisão clara. Aquele era o destino que o chamava.
Não para ver um túmulo, mas para fechar um ciclo que o tempo não teve coragem de encerrar. Voz. Final do capítulo. Vá, João. A estrada vai te mostrar o resto. Onde houve morte, Deus quer nascer de novo. O vento soprou, apagando a lamparina. A sala mergulhou no escuro. Mas o mapa gravado na madeira continuava a brilhar. Como uma ferida que antes de fechar, precisa ser tocada. O sol começava a nascer quando João saiu do café. A neblina se arrastava pela estrada como véu de noiva. E o mundo parecia novo, ainda em silêncio, como se Deus tivesse acabado de terminar o dia anterior. O mapa que vira na madeira estava agora em sua mente, gravado não nos olhos, mas no coração. Ele sabia para onde devia ir. A curva dos Perdões. Quilômetro 47. O caminhão aguardava no mesmo lugar onde o deixara, coberto por um fino orvalho. João passou a mão sobre a lataria fria e sorriu triste. Vamos, velho amigo. Ainda temos um último trecho. Ligou o motor. O ronco conhecido ecoou no ar como uma prece mecânica. A estrada, antes escura e molhada, agora se abria num horizonte pálido, dourado. Mas mesmo com o sol surgindo, o coração dele continuava sombrio, cheio de perguntas, cheio de dívidas com o passado. Durante os primeiros quilômetros, ninguém falou, apenas o vento. E o vento, às vezes, é o modo que Deus escolhe para se aproximar de quem está disposto a ouvir. Deus, voz serena, interior. Você sempre correu, João. Para onde acha que estava indo? João, voz baixa, cansada. Eu só queria distância, Senhor. Do barulho, da dor, da culpa, da lembrança do meu pai me dizendo para ser um homem melhor. Deus. E o que te impediu? João. O tempo, a estrada, o dinheiro. Essas coisas que a gente inventa para justificar o vazio. Fui deixando tudo para depois. Até o amor. Deus. O amor não some, João. Ele espera. Às vezes, até o último quilômetro. A voz se calou, mas o eco das palavras ficou, balançando dentro dele como bandeira no vento. João manteve o olhar firme na pista. O asfalto começava a ficar irregular, e os buracos antigos denunciavam que aquele trecho fora esquecido. As margens estavam tomadas pelo mato, e as placas, enferrujadas, pareciam sussurrar histórias de acidentes, promessas e orações. O rádio, desligado desde a noite anterior, ligou-se sozinho. Uma música suave com voz feminina antiga começou a tocar. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, João sorriu sem perceber. Era a mesma canção que a mãe dele cantarolava quando o pai saía para trabalhar. João, voz emocionada. Faz tanto tempo que não ouvia isso, Senhor. Parece que tudo que eu esqueci voltou de uma vez só. Deus. O esquecimento é o deserto da alma, João. Mas até o deserto floresce quando a lágrima cai. Ele respirou fundo, as mãos firmes no volante. Os olhos marejados começaram a enxergar a estrada de outro jeito. As árvores pareciam mais vivas, o vento mais quente, e a paisagem que antes era só cenário, agora era lembrança. Cada curva, cada ponte, cada pedra tinha algo a dizer. E João escutava. Passou por uma venda antiga, abandonada, e lembrou-se de quando parava ali com o pai para comer pão com mortadela e café preto. Recordou o riso fácil, a paciência simples, e então veio a vergonha. Vergonha de ter trocado a família por fretes, o lar por postos de gasolina, o amor por estrada. João, em voz embargada. Senhor, eu não sei se ainda tenho perdão. Larguei minha mulher, meus filhos. Me escondi atrás do volante achando que a distância resolveria tudo. Mas quanto mais eu dirigia, mais eu me perdia. Deus, com ternura.
O perdão não é prêmio, João. É estrada também. Cada lágrima que cai te aproxima da volta. Você acha que está sozinho, mas tem um banco ao seu lado que nunca ficou vazio. João virou o rosto para o banco do passageiro. O assento estava vazio, mas o ar ao lado dele parecia ocupado, denso, quente, como se alguém realmente estivesse ali. Por um instante, ele sentiu a mesma paz de quando era criança, dormindo no colo da mãe, com o barulho do caminhão do pai passando ao longe. O sol agora subia por trás das árvores, e os pássaros riscavam o céu em bandos. O quilômetro 42 passou, depois o 43, e o mapa em sua mente começou a pulsar, guiando-o com precisão. Mais à frente a estrada se estreitava, e o asfalto dava lugar a um trecho de terra. Era ali, o caminho velho, esquecido. O motor roncava alto, as pedras estalando sob os pneus. João reduziu a marcha. O silêncio voltou e com ele a voz. Deus. Tá ouvindo? João. O quê? Deus. O som da estrada voltando a respirar. Cada árvore aqui ouviu teu pai pedir ajuda. E agora ouve o teu pedido de perdão. Os olhos de João se encheram novamente. A curva estava próxima. As encostas cobertas de capim alto e flores brancas balançavam com o vento. De repente, o caminhão velho pareceu reconhecer o lugar também. O motor diminuiu, o volante tremeu leve, como se soubesse o que viria. João, voz fraca, emocionada. É aqui. Não é? Eu sinto, Senhor. É aqui, Deus. É aqui. Mas não olha para baixo ainda. Antes olha para dentro. João freou o caminhão no acostamento. Desligou o motor. O silêncio tomou conta. O ar cheirava a ferrugem, a chuva e a despedida. Ele encostou a cabeça no volante e chorou baixinho, como quem finalmente aceita que a dor também é forma de oração. O João. Senhor. Se o Senhor me trouxe até aqui, me dá força para ver o que eu escondi a vida toda. E se o meu pai ainda puder me ouvir, que ele saiba que eu nunca deixei de amá-lo. Um vento suave entrou pela janela. A voz respondeu, agora mais próxima do que nunca. Deus, calma, firme, amorosa. Ele sabe, João. O amor de um pai nunca morre. Só muda de endereço. E o dele? Ficou ali, naquela curva, esperando o teu perdão. João ergueu o rosto. O sol batia fraco, iluminando o precipício à frente. Um abismo coberto por mato, mas que parecia brilhar sob a luz da manhã. Pegou a lanterna e desceu do caminhão. Os passos eram lentos, pesados. O coração batia forte, mas o medo já não comandava. Era a fé o que guiava agora. Enquanto caminhava pela encosta, ouviu de novo a voz. Deus. Cada curva tem sua cruz, João. Mas toda cruz, quando é enfrentada, se transforma em ponte. João sorriu entre lágrimas. Eu quero atravessar, Senhor. Mesmo que doa, mesmo que sangre. Eu só quero chegar do outro lado. Deus. Então vá. E não olhe para trás. João respirou fundo e deu o primeiro passo rumo ao abismo. A descida era íngreme, o mato alto arranhava suas mãos, mas o coração estava firme. O cheiro de ferrugem se misturava ao da terra úmida, e o som distante de um pássaro solitário cortava o ar. Lá embaixo, entre as sombras, algo brilhava, um reflexo metálico, um sinal. O lugar que o mapa prometera estava diante dele, e com cada passo que dava o perdão tomava forma. A descida começou difícil. O chão escorregadio, tomado por limo e raízes, parecia testar cada passo de João. As botas afundavam na lama espessa, e o vento que antes era brisa, agora empurrava contra ele, como se o próprio vale quisesse impedir sua entrada. Mas ele seguia. A cada metro, a respiração pesava, o coração acelerava, e o corpo reclamava. Mas a alma,
A alma sabia que não havia volta. O sol, lá em cima, mal atravessava as copas das árvores. O matagal fechava o caminho, arranhando-lhe os braços e o rosto. O som dos pássaros sumira. Só restava o ruído dos galhos se partindo sob seus pés e o eco dos próprios pensamentos. Era como se o mundo inteiro observasse aquele homem atravessando o tempo, buscando o que o destino escondeu por décadas. João, voz cansada, arfando. Senhor, eu não sei se vou aguentar. Essa trilha parece não ter fim. A resposta veio como brisa leve, misturada ao som do vento. Deus, voz serena, firme. Nenhum caminho que leva à verdade é fácil, João. As pedras, o cansaço, o medo, são parte da lição. Você passou anos fugindo das dores que te fariam crescer. Agora cada arranhão devolve o que o orgulho te roubou. João parou um instante. Apoiado num tronco, olhou para o alto, ofegante, o rosto suado coberto de poeira. João, voz embargada. Eu não entendo, Senhor. Por que o Senhor deixou meu pai sumir por tanto tempo? Por que ninguém nunca achou o corpo? Porque o Senhor esperou eu virar um velho amargurado para me mostrar a verdade. O silêncio durou alguns segundos. E depois a voz veio, mais próxima, mais profunda. Com a firmeza de quem fala não para ferir, mas para curar. Deus, eu nunca escondi teu pai. João, foi o mundo que se apressou e esqueceu. E você fechou os olhos por dentro. A estrada te fez duro, e o orgulho te fez cego. Se eu tivesse mostrado antes, você não teria entendido. Tinha que se perder para aprender o valor de voltar. João abaixou a cabeça. As lágrimas caíam misturadas à lama. O peito ardia, não de esforço, mas de vergonha. João, eu falhei com todo mundo, Senhor. Fui ruim como filho, ausente como pai, covarde como homem. Prometi amar e só entreguei migalhas. Achei que trabalhar e ganhar dinheiro era o mesmo que cuidar. E no fim, fiquei sozinho com minha culpa. Deus, com compaixão. O trabalho moldou tuas mãos, João, mas a ausência endureceu teu coração. A estrada te deu sustento, mas também te ensinou a calar o amor. E quando o teu pai partiu, você vestiu o silêncio dele como se fosse um fardo. Mas agora, aqui, no fundo desse vale, o fardo vai cair. João enxugou o rosto com o antebraço. Seguiu andando, tropeçando, escorregando, mas sem parar. Cada passo era uma confissão. Cada dor, um arrependimento exposto. O som de algo metálico ecoou entre as árvores. Um barulho oco, abafado como ferro batendo em pedra. João congelou. Olhou adiante e viu um brilho fraco refletindo entre as folhas. Aproximou-se, empurrou os galhos, afastou a terra com as mãos, e lá estava, um pedaço da lataria vermelha coberta de ferrugem e musgo. O caminhão. Metade engolido pela encosta, a cabine tombada de lado, o emblema Marques Transportes ainda visível, torto, mas vivo. O tempo não apagara o nome. João caiu de joelhos diante do ferro antigo. As mãos trêmulas tocaram a lataria fria como se tocassem um corpo sagrado. Os olhos se encheram de lágrimas. João, chorando. Pai. Meu Deus. Pai, o Senhor estava aqui esse tempo todo. Sozinho. Esquecido. O vento soprou entre as árvores, e o som parecia um murmúrio de consolo. João encostou a testa na lataria e soluçou. João, voz embargada. Eu devia ter te procurado até o fim. Mas fugi. Fugi de tudo. Fugi da dor, da minha família, da fé. Me tornei aquilo que o Senhor mais temia. Um homem vazio. A voz respondeu, suave como oração. Deus. Não, João.
Você se tornou o homem que precisou cair para aprender a ajoelhar. O mesmo solo que te fez tropeçar agora te faz se curvar diante do amor. E o amor é o único caminho que te leva para casa. João ergueu o rosto e algo lhe chamou a atenção. No interior do caminhão, entre as ferragens cobertas de folhas, havia algo guardado sob o painel. Um envelope, quase intacto. Com esforço puxou o papel e limpou a poeira. No canto o nome para João Marcos. As mãos tremiam. Ele abriu o envelope. Dentro, um bilhete amarelado escrito com letra simples, firme. Filho, se um dia você voltar por esse caminho e encontrar essa carta, saiba que eu te perdoo por tudo. A estrada é dura, mas Deus é mais. E se eu não chegar em casa, que ele te leve até lá. Seu pai, João Manuel. A voz voltou agora mais próxima. Quase dentro dele. Deus. O perdão sempre esteve aqui. João. Eu só esperei o tempo em que teu coração estaria pronto para recebê-lo. O que parecia demora era preparo. João apertou a carta contra o peito. O choro virou riso. Riso de alívio, de libertação, de reencontro. João, entre lágrimas. Agora eu entendo. A estrada não me castigou. Ela me trouxe até aqui. Cada erro, cada solidão, cada noite sem sono. Tudo me empurrou para esse instante. Deus, com voz amorosa. A estrada não é punição, João. É lapidação. Você foi pedra bruta, e agora é testemunho vivo do que a fé pode restaurar. Teu pai descansou em paz. E agora é a tua vez de voltar. João olhou para o céu, o rosto lavado em lágrimas e luz. O vento soprou forte, e um raio de sol atravessou o vale, iluminando o caminhão como se o próprio céu abrisse uma janela. Ele sorriu, João, voz calma, aliviada. Obrigado, Senhor. Por me deixar ver e sentir o que eu nunca tive coragem de enfrentar. Agora eu sei. O perdão também tem cheiro de café e gosto de volta para casa. O sol já subia firme quando João deixou o vale. As pernas doíam, as roupas estavam sujas de terra e as mãos tremiam por causa do cansaço. Mas dentro dele, algo era novo. A dor, antes tão barulhenta, agora tinha se transformado em silêncio sereno. O tipo de silêncio que só existe depois que a alma entende. Ele caminhou de volta pela trilha com o envelope seguro no peito. Cada passo era leve, como se o chão o empurrasse para cima. O vento batia no rosto e secava as lágrimas que ainda insistiam em cair. A carta do pai parecia pulsar junto do coração, viva, quente, respirando perdão. Quando chegou ao caminhão, respirou fundo. Sentou-se na cabine e olhou para o céu. Eu consegui, pai. Eu consegui, senhor, murmurou. Ligou o rádio, mais por costume do que por intenção. O chiado preencheu o ar, e logo uma voz familiar surgiu na frequência dos caminhoneiros. Caminhoneiro 1, no rádio. Aqui é o Tonhão, alguém na escuta? Tão dizendo que acharam um caminhão velho lá na estrada velha de Santo Ângelo. Um modelo vermelho, antigo, parece coisa de filme. Caminhoneiro 2. Eu vi isso também. Tá passando agora na rádio regional. Disseram que o veículo caiu num vale e foi achado por acaso por um motorista que voltou para buscar o passado. João apertou o microfone do rádio. A voz saiu trêmula, mas firme. João. Aqui é o João Marcos. O caminhão é o do meu pai. E ele não caiu por acaso. Ele me esperava. O silêncio no rádio durou alguns segundos. Depois um coro de vozes começou a responder. Caminhoneiro 1. João, pelo amor de Deus. Você tá vivo? Caminhoneiro 2. Cara, tão falando disso em tudo quanto é estação. Disseram que o caminhão ficou perdido por mais de 20 anos. Caminhoneira, voz feminina. Eu tô ouvindo agora na TV do posto. Tão dizendo que o motorista que encontrou é o próprio filho do desaparecido.
João sorriu. As lágrimas vieram outra vez, mas dessa vez eram brandas, limpas. João, voz emocionada. É verdade. E o que eu encontrei lá embaixo? Não foi só o caminhão. Foi Deus. E um pedaço de mim que eu deixei perdido junto com ele. Do outro lado as vozes ficaram em silêncio. Alguns apenas respiravam fundo, outros diziam, Amém. Glória a Deus. Aquela frequência que sempre foi palco de piadas e avisos de trânsito, naquele instante virou altar. Enquanto isso, nas rádios e televisões das cidades próximas, repórteres transmitiam ao vivo o achado. Repórter, voz jornalística. Após mais de 2 décadas de mistério, o caminhão do motorista João Manuel Marques foi encontrado nesta manhã em um vale na antiga estrada de Santo Ângelo. O veículo estava parcialmente soterrado, mas a identificação confirma o nome do proprietário desaparecido em 1998. A descoberta foi feita por seu próprio filho, João Marcos, também caminhoneiro, que relata ter sido guiado até o local após uma experiência espiritual. João ouviu aquilo pelo rádio do caminhão, e um arrepio lhe subiu pela espinha. Não era vaidade nem orgulho, era assombro. Era a consciência do que Deus pode fazer quando um homem decide ouvir. Deus, voz calma, dentro dele. Agora eles sabem, João. Mas a notícia não é o caminhão. É o homem que aprendeu a voltar. João, voz embargada. Eu demorei tanto. Demorei para entender, para perdoar, para pedir perdão. Mas o Senhor esperou, mesmo quando eu não merecia. Deus. O tempo de Deus não é demora, João. É preparo. Eu esperei você se cansar da estrada para aprender o valor do caminho. A estrada te fez distante. O amor te trouxe de volta. João parou o caminhão num acostamento e ficou em silêncio por um instante. Lá fora, os sons do mundo voltavam a existir. Pássaros, carros ao longe, vida. Ele olhou o horizonte e percebeu que pela primeira vez em anos não tinha pressa. Não havia mais carga, mais destino, mais corrida. Só o desejo de voltar. Pegou o rádio novamente. João. Tonhão. Me escuta. Tô indo para casa. Vou ver minha mulher, meus filhos. Vou dizer a eles que Deus existe e que a estrada não é o fim. É o recomeço. As respostas vieram entre risos e lágrimas. Caminhoneiro 1. Vai com Deus, João. Caminhoneira. E leva esse testemunho contigo. Caminhoneiro 2. Hoje o asfalto inteiro vai saber que milagre ainda acontece. A voz de Deus voltou, agora mais suave, mais íntima. Deus. E quando chegar, João? Não precisa explicar. Apenas abrace. Porque o perdão que você buscou no vale, eles guardaram na saudade. João ligou o motor. O som do caminhão pareceu diferente. Mais vivo, mais limpo. Como se o velho veículo entendesse o que acontecia. O sol refletia no para-brisa, formando um brilho dourado sobre o painel, e o vento entrou pela janela como bênção. A estrada, que antes era deserto, agora era ponte. E João seguiu, o rádio ainda ligado, ouvindo entre o chiado das ondas e a música que começava a tocar. Deus cuida de mim. A voz de um locutor encerrou a transmissão da rádio regional. E assim termina uma história que o tempo tentou apagar, mas a fé decidiu escrever de novo. O filho encontrou o pai. E o Brasil encontrou um milagre na beira da estrada. João sorriu, as lágrimas já secas, o coração leve. Olhou para o céu e disse, obrigado, Senhor, por me deixar ser notícia do teu amor. O caminhão seguiu. O tempo passou devagar nas semanas seguintes, mas pela primeira vez, João não se importava com o relógio. A vida tinha encontrado outro ritmo, o da gratidão. A notícia da descoberta se espalhou por todo o país.
O vale onde o caminhão fora encontrado virou ponto de peregrinação. Homens simples, famílias inteiras e outros caminhoneiros passaram a visitar o local, levando flores, orações e histórias de fé. Aquela curva, antes maldita, agora era chamada por todos de Curva da Luz. As autoridades reformaram o trecho. Abriram nova pavimentação, colocaram guarda-raios, placas de segurança e, ao lado da pista, uma pequena cruz de ferro com o nome João Manuel Marques. Mas acima da cruz, em letras gravadas em bronze, havia uma frase dita por João no rádio no dia do milagre. A estrada não é o fim, é o caminho de volta para Deus. A imprensa continuou a cobrir o caso. Jornais, rádios e televisões mostravam o local, mas todos os repórteres diziam a mesma coisa. Há algo diferente aqui. Um silêncio bom. Uma paz que dá para sentir. E o café, aquele onde tudo começou, não ficou esquecido. Os moradores da região, inspirados pela história, reformaram o prédio. As paredes foram pintadas, a madeira restaurada. E no letreiro antigo, as letras gastas deram lugar a um novo nome. Café da Estrada Velha, Casa de Oração e Encontro com Deus. O cheiro de café continuava o mesmo, forte, acolhedor. Mas agora, junto dele, o som de hinos suaves e vozes que oravam. Motoristas paravam para agradecer pela viagem, mães choravam em silêncio pedindo força, e muitos diziam que, ao entrar ali, sentiam algo invisível tocando o coração. João visitava o lugar sempre que podia. Nunca cobrava nada, nunca discursava. Apenas sentava no mesmo banco onde, naquela madrugada, o tempo parou e deixava o olhar se perder no horizonte. Sabia que ali não era só madeira e tijolo. Era altar, um ponto entre o céu e a terra, onde Deus decidiu se fazer lembrar. Um dia, ele voltou sozinho, ao amanhecer. Encostou as mãos no balcão, o mesmo onde o mapa surgira, e murmurou baixinho: Eu cumpri, Senhor. Trouxe a história de volta para a luz. O vento entrou pela porta e balançou a cortina. O sino tocou 1 ou 2 vezes. E no coração dele, a voz respondeu doce e familiar: Deus, a história era tua, João. Eu só esperei o dia em que você aceitasse ser parte dela. João sorriu, saiu do café e olhou para a estrada. Agora ela era larga, bem pavimentada, e refletia o sol como espelho. Caminhoneiros acenavam de longe, buzinando em saudação, um código de respeito que só eles entendem. E cada buzina era uma oração sobre rodas. De volta à cidade, João reencontrou a esposa. Ela abriu a porta antes mesmo de ele bater. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas o sorriso veio primeiro. João, disse com a voz trêmula. Ele não respondeu. Apenas a abraçou, longo, em silêncio. O tipo de abraço que cura o que as palavras nunca conseguem. Os filhos, agora adultos, vieram logo atrás. O mais velho, com a voz embargada, perguntou: Pai, o senhor tá bem? João respondeu com um sorriso simples: Tô, meu filho. Agora tô. A casa parecia outra. O ar, leve. A presença de Deus era palpável. Estava ali, no riso, no perdão, no reencontro. Naquele instante, o passado parou de doer. Tudo fazia sentido. O sumiço, a estrada, o café, o mapa, o vale. Nada era coincidência. Era propósito. Nos meses seguintes, João passou a ser convidado para contar sua história em igrejas, encontros e rádios. Mas ele nunca se intitulou pregador nem herói. Dizia apenas: Eu sou prova viva de que Deus ainda fala. Só que ele fala baixo. E a gente precisa parar para ouvir. Por onde ele passava, algo acontecia. Gente chorava, se abraçava, recomeçava. Era como se a mesma unção que desceu sobre o vale agora se espalhasse pela estrada, pelos corações. O testemunho de João virou semente.
E o mundo começou a florescer onde antes só havia lama. O café da Estrada Velha virou ponto de fé. Placas foram colocadas ao redor com uma inscrição simples. Aqui, Deus serviu perdão na xícara de um caminhoneiro. E toda vez que alguém perguntava a João se ele ainda via o Pai, ele respondia: vejo sim. Toda vez que alguém se reconcilia com Deus, eu vejo o sorriso dele no rosto de quem volta para casa. Naquele lugar, o milagre deixou de ser notícia e virou herança. E João, o homem que um dia só dirigia por fugir, agora caminhava por gratidão. Seu passo era firme, sua voz serena. E a estrada, antes fria e longa, agora se tornara morada do Espírito. Porque quando o perdão encontra o arrependimento, o chão vira altar, o choro vira oração. E até o pó da estrada brilha como ouro sob a luz de Deus. E foi assim que terminou a história do café fantasma da Estrada Velha. Uma história sobre morte e reencontro. Sobre pai e filho, mas acima de tudo, sobre um Deus que nunca se cansa de esperar que a gente volte para casa. Antes de iniciar a história, deixe seu like e não se esqueça de ativar um sininho para receber notificações.